Mojo Já, episódio número 5. Fala, Rede Mojo, aqui quem fala é Rodrigo Carlaquian. Sejam bem-vindos a mais um podcast Mojo Já. Antes de fazer essa introdução do meu próximo convidado, eu gostaria de agradecer o apoio que a gente vem recebendo de vocês, inclusive um agradecimento especial para o Diego Strachorski, tomara que eu esteja pronunciando direito o sobrenome, que nos ajudou a fazer funcionar o último podcast, que, acreditem se quiser, tinha ido pro ar com o endereço errado. Valeu, bro! Coisas assim acontecem e é por isso que a gente precisa de vocês contribuindo para melhorar cada vez mais a qualidade desse podcast. Nossa ideia aqui, como a maioria já deve saber, não é apenas falar sobre alimentação e exercícios, embora a gente entenda que essa é uma parte fundamental da vida de todos nós. A ideia aqui é trazer as melhores informações sobre mentalidade, trabalho, família, espiritualidade, uma coisa mais integral, holística, vamos falar assim, e fazer com que você, ouvinte, pense em assuntos que, embora todo mundo saiba que são importantes, o senso comum diz que é importante, com a correria do dia a dia a gente acaba esquecendo. A gente se foca em coisas importantes, mas de menos impacto futuro, menos impacto na construção de caráter e na nossa evolução como pessoa. Então a ideia é que a gente faça com que vocês pensem semanalmente em algumas ideias, com que vocês convivam com essas ideias, que vão fazer com que vocês cresçam, que a gente cresça, que eu estou envolvido nisso, e vão desafiar algumas dessas crenças e levar a gente a alguns níveis novos de pensamento, para decidir em que acreditar e como viver nossa vida. Como disse Albert Einstein, nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo grau de consciência que o gerou. Então vamos caminhando junto rumo a uma consciência maior e melhor. Não esqueça de curtir nossa página no Facebook, facebook.com/seumojojá, e deixar um review no iTunes. Isso pode ajudar nosso podcast a subir nas paradas e assim a gente pode atingir mais pessoas com a nossa mensagem. É isso aí, Rede Mojo. Essa entrevista é com Felipe Piassese, cara que manja demais de exercício físico e vai ajudá-lo a ter mais resultado, vai ter resultados melhores gastando menos tempo. Acho que não tem uma combinação melhor que essa. Vamos curtir junto essa entrevista, galera. Fui. Felipe, seja bem-vindo. Bom, Felipe, para quem não sabe, é bacharel em Educação Física na Universidade. E aí, me ajuda, Felipe? UCB. É pela Universidade Católica de Brasília. Muito obrigado. Especialista em musculação e treinamento de força. Ele é coordenador técnico da Academia Premium Fitness e é consultor em exercício para emagrecimento do site que vocês já conhecem, do Dr. Souto Low Carb Paleo. Felipe, gostaria, primeiramente, seja bem-vindo ao podcast Mojo Já. Muito obrigado pela disposição aí. E eu queria que você falasse um pouco sobre você, sobre tua experiência com paleo e sua relação com o Dr. Souto. E basicamente o que você faz. Vamos lá, um pouquinho sobre você. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Bom, a minha experiência com paleo, ela começou cerca de um ano atrás, quando eu estava na internet procurando uma matéria do Gary Taubes, que eu tinha visto há muitos anos atrás mesmo, lido naquela revistinha Seleções, sabe qual é? Uhum. E eu procurava mais sobre essa matéria que tinha me impressionado. E aí eu caí no site do Souto, no blog do Souto, no resumo do Why We Get Fat. E aí comecei a ler mais coisas lá no blog dele, porque você sabe como é, quem começa a ler o blog do Souto não para nunca mais. É como se fosse uma droga, é super bom, é animal. Aconteceu a mesma coisa com a minha namorada, né? Ela também começou a ler, não parou. Uhum. E aí eu comecei a conversar com ele, fazer perguntas sobre exercícios. A gente já tinha a mesma visão de quais eram os melhores exercícios para emagrecimento. Aquilo que eu já havia estudado e aplicava na prática. Uhum. Era o que o Dr. Souto defendia no site também. E aí ele começou também a responder algumas perguntas minhas em posts. Depois me colocou como monitor e sempre, quais eram as maiores dúvidas sobre exercício, ele sempre passava para mim. Uhum. Aqui em Brasília eu atuo como personal trainer e eu não posso prescrever dieta paleolítica, mas eu sempre indico o site do Dr. Souto e normalmente encaminho os pacientes para um médico aqui em Brasília que trabalha com esse tipo de dieta. Uhum. Os meus clientes vão lá pelo Dr. Eric e depois retornam para mim, já fazendo a dieta, e a gente vai trabalhando os nossos treinamentos dentro de dieta paleolítica e dentro de alta intensidade.
que não impede. A ausência de carboidratos não impede de fazer exercício. A ausência ou a redução drástica de carboidratos não impede de que as pessoas façam exercícios em alta intensidade, que seriam os melhores para emagrecer. No começo, há algumas alterações, mas depois é perfeito, funciona perfeitamente. Essa era uma dúvida, assim, logo que eu comecei a entrar em contato com isso, que a gente sempre ouve de acorda, enche o tanque, quer dizer, come o carboidrato que você vai gastar durante o dia, antes de malhar, come uma barrinha de cereal, ou se tem algum tipo de carboidrato antes, uma maçã, que seja uma maçã com amêndoas, alguma coisa assim. Assim, é possível isso daí então mesmo, é isso que você está falando? É curioso você perguntar isso, porque foi essa a primeira pergunta que eu fiz para o Dr. Souto e que na época eu não fazia de paleo, eu comia normalmente, né, bastante carboidrato. Eu tinha uma dieta prescrita por um nutricionista. O meu pré-treino era um pão integral com mel ou aquela geleia Queensberry. E aí minha pergunta foi, doutor Souto, mas eu sou um professor de educação física, trabalho com musculação, como é possível um exercício que deplete glicogênio sem carboidratos? E aí ele fez um post sensacional lá, e aquela foi a resposta teórica, e na prática eu verifico que são poucas pessoas que sentem alguma dificuldade, mas Rodrigo, nós somos uma máquina aí que no nosso último update, há 50 ou 100 mil anos atrás, entendeu? Nós somos feitos para trabalhar com gordura, né? Como fonte energética, e realmente é incrível, funciona muito bem, as pessoas, desde que façam corretamente, sigam corretamente a dieta, elas funcionam muito bem, literalmente a máquina funciona muito bem. Mas vamos lá, a ideia aqui é falar um pouco exatamente da forma que as pessoas têm se exercitado ultimamente. Que, basicamente, quando você conversa com alguém sobre exercício, uma pessoa fala, não, eu estou fazendo exercício, estou correndo. Tô lá ou na esteira, né, ficando 1 hora, 2 horas na esteira, ou no transporte, fazendo exercício, ou estou na rua correndo. Porque a ideia geral, assim, até eu tinha essa ideia, me forcei muito a correr no começo, porque eu não gosto de correr, então isso é uma coisa minha. Mas nessa coisa de correr para queimar caloria, você fica naquela briga. Corri, deixa eu ver, eu corri a tal, minha velocidade foi tanta, queimei tantas calorias, deixa eu ver quantas calorias que tem no dia, então você faz lá, eu consumi tanto, queimei tanto, tá assim, tal. Então. Existe alguma alternativa? Isso dá certo? Então, o que acontece? Tem até um estudo que ele é bem clássico, de um pesquisador chamado Hardman. Em 1992, ele levou, eu acho que, salvo engano, 28 mulheres obesas a fazerem 157 minutos semanais de caminhada. E ele se preocupou nesse estudo que as participantes elas tivessem um déficit calórico. Ou seja, exatamente isso que você falou. Gastar mais calorias do que ingeriam. E fazer um exercício na zona de queima de gordura. Então vamos lá. Algumas pessoas que já devem estar ouvindo a gente, já devem saber que exercício aeróbio não emagrece. Então, mas a zona de queima de gordura aeróbia, ela é verdade. Então as pessoas realmente, numa frequência cardíaca média, elas utilizam gordura como seu principal substrato energético. Aí tá ficando confuso. Mas não emagrece, mas tem realmente a zona de queima de gordura? Tem, mas eu vou explicar mais à frente. Então, o raciocínio era esse. Eu vou gastar mais calorias do que eu ingiro dentro da zona de queima de gordura e assim vou emagrecer. O que acontece? 1 quilo de gordura no nosso corpo, ele armazena cerca de 7.500 calorias. Então a ideia, vou fazer um déficit calórico de 500 calorias por dia em exercícios feitos dentro da zona de queima de gordura e em 15 dias eu vou perder cerca de 1 quilo de gordura. Só que quando eu falo isso para os meus alunos pessoalmente, eu sempre gosto de ilustrar com o resumo do mapa do metabolismo. Se quem tiver na internet agora, ou você mesmo, Rodrigo, puder colocar no Google, colocar assim, mapa do metabolismo.
E aí você coloca lá no Google Imagens. E aí você vai ver o quão intrincado é o metabolismo humano. E as coisas não funcionam assim de forma matemática. Caraca, aí, acabei de entrar aqui. Você acabou de entrar? É realmente bem interessante. cabuloso o negócio. É cabuloso. E aí, nesse estudo, depois de 1 ano, as mulheres fazendo essa caminhada, era uma caminhada vigorosa, elas, parece que a média foi o aumento de 1 quilo de peso corporal e o aumento de 1% na perda de gordura. E no final do estudo, os pesquisadores se dizem surpresos com os achados, né? Porque eles fizeram tudo que era tido como, vamos dizer, padrão ouro para emagrecimento. E isso não aconteceu, mas o que acontece? O nosso corpo, vamos lá de novo, é uma máquina adaptada, a última adaptação a gente tem uma referência sobre isso, que as alterações no metabolismo, as últimas alterações aconteceram cerca de 50 mil anos atrás, perdão. Então, o que acontece, Rodrigo? Vamos imaginar aqui que não é 2014 e vamos imaginar não, o seu corpo não sabe que você gostaria de perder gordura, que você quer emagrecer. Tudo no nosso corpo é associado à sobrevivência e perpetuação da espécie. Consequentemente, sobrevivência, né? Sobrevivência da espécie e sobrevivência do indivíduo. Então, quando você faz uma atividade, um exercício, no qual você está gastando muita gordura, o corpo não entende aquilo como algo opcional. Ele entende aquilo como algo necessário à sua sobrevivência. Então, quando você fica lá 1 hora na esteira, 1h30, uma hora de manhã, outra hora de tarde, ele não entende que você está fazendo aquilo por opção. Ele entende aquilo como algo necessário à sua sobrevivência. Então, você realmente queima muita gordura durante aquela atividade. Só que o que acontece? Você está dizendo para o seu corpo, eu estou utilizando gordura nessa atividade que eu necessito. Ou seja, o seu corpo vai gerar adaptações hormonais que vão fazer com que você recupere essa gordura sempre que você se alimente. Você está entendendo? Então, só vamos lá, para o pessoal que está ouvindo, vamos ver se eu entendi. Esse tipo de corrida, você está basicamente falando para o corpo, eu preciso de gordura, porque eu estou queimando gordura. O corpo, como resposta, porque ele acha que isso é uma coisa que é frequente, ele vai, então, peraí, já que ele está usando gordura para fazer esse tipo de exercício, então eu preciso de mais gordura do que músculo, por exemplo, para que ele possa retirar mais gordura quando ele for fazer essas corridas. Exatamente. Vamos pensar de novo. Você é um homem das cavernas. Você está precisando. Você descobriu uma fonte de alimento vamos pensar em 1 hora, a pessoa está correndo 10 quilômetros. A 10 quilômetros da sua caverna, vamos dizer. E aí, todos os dias você está fazendo isso. E você usa a gordura corporal para sustentar essa corrida ou essa caminhada que você está sendo obrigado a fazer para se alimentar. Então, ele entende que você é um sujeito que precisa de gordura. Da mesma forma, então vamos lá, o exercício aeróbio, ele cataboliza a gordura de forma aguda, de forma crônica, ele recupera a gordura. Ok. Catabolismo seria a queima, né? A destruição da gordura. Exatamente. Só que a musculação, entendam, cataboliza músculos. A musculação, durante o exercício, ela é catabólica, ela destrói os músculos. Isso de forma aguda, só que de forma crônica, se você der o devido descanso, tiver uma boa relação entre volume de treino e recuperação, você vai anabolizar, você vai aumentar a sua massa muscular. Eu nunca tinha pensado desse tipo, nessa forma, mas o sentido, o resumo da ópera seria, por exemplo, você está correndo, destruindo gordura, teu corpo vai lá, faz mais gordura. Você está fazendo musculação, você está destruindo músculo, teu corpo fala, bom, precisa de mais músculo. E ele vai lá e faz mais músculo. Exatamente isso. Isso é mediado. Isso eu estou dando uma, vamos dizer, eu estou sendo didático. Isso é mediado por hormônios, acontece dentro daquele intrincado mapa que você viu lá. Não é tão simples assim. Sim. Mas é isso que acontece. Supondo que você seja um caçador-coletor, que nós somos caçadores-coletores,
e você está precisando, vamos dizer, subir em árvores ou levantar pedras para conseguir o seu alimento, certo? Você vai ganhar músculos, você está entendendo? Mas, naquele momento, você está destruindo a sua massa muscular. No momento que você está fazendo força, levantando uma pedra, subindo uma árvore, ou mesmo subindo uma montanha, você está catabolizando músculos. Só que de forma aguda, de forma crônica, seu corpo vai te dar músculos para que você realize essa sua atividade vital de forma mais segura e mais eficiente. De alguma forma, dá para evitar isso na corrida se a gente consumir carboidrato na hora, aqueles gelzinhos? Existe algum jeito de otimizar isso? Vamos supor que porque a gente tem dois tipos de pessoas. A gente tem as pessoas que correm porque querem queimar gordura, porque querem emagrecer. Não, que eu me encaixava nesse tipo. Nossa, lá vou, tem que fazer exercício, tem que emagrecer. Então vamos lá, vamos correr lá 1 hora na esteira direto. Correr 1 hora, passar uma fomezinha. E tem o outro tipo de pessoa, que é são as pessoas que gostam de correr, são as pessoas que usam a corrida quase como uma meditação, que eles usam para se sentir bem, para liberar endorfina, para ficar bem de cabeça. Então, esse tipo de pessoa, tem algum jeito deles evitarem pelo menos minimizarem isso? Minimiza, mas eu acho que muitas pessoas que vão ouvir a gente vão estar online. Eu vou pedir que vocês procurem de novo no Google Imagens, coloquem as seguintes palavras-chave: Bolt, body, de corpo em inglês. O corpo do... Aí vai aparecer uma série de imagens e vai aparecer o corpo do Usain Bolt, certo? E aí vai ter uma setinha apontando para o Bolt e para um maratonista campeão. Aí tem assim, which body would you rather have? Certo? Você encontrou aí? Encontrei. Então, a musculação ela melhora a economia de corrida dos corredores de longa distância, mas chega um certo nível que não há como. Há realmente um catabolismo muscular muito grande. Os hormônios catabólicos, a expressão dos hormônios catabólicos, como por exemplo o cortisol, sobe demais e aí a massa muscular ela não aumenta. Porque, veja bem, um maratonista ele corre 42 quilômetros. Eu não sei. Nossa. Eu até deveria procurar qual é o gasto energético de uma corrida de 42 quilômetros, mas deve ser altíssimo. O que acontece? O nosso corpo, ele, de novo, pensando numa máquina de 50 mil anos, pensando lá nos homens das cavernas, os nossos avós. Você gastando energia desta maneira, o corpo não vai aumentar a massa muscular por um aspecto bem interessante também, Rodrigo, que talvez as pessoas não saibam. Aumentar a massa muscular demanda muita energia. Então, uma das estratégias interessantes da musculação no emagrecimento é exatamente que o aumento da massa muscular passa pela degradação de gordura. Gordura vira músculo? Não é isso. Mas vamos imaginar que o aumento da massa muscular gaste muita energia, você está anabolizando o seu corpo, você está acelerando o seu metabolismo. O corpo precisa mudar o que ele está fazendo para construir músculo, então ele tem que ter essa necessidade. Exato. E aí a gente tem uma referência no livro do Dr. Paulo Gentil, que foi meu professor na UNB, é o livro sobre exercícios físicos, cujo título é bem interessante. É Emagrecimento, Quebrando Mitos e Alterando Paradigmas. É uma leitura que eu recomendo, vai ter uma parte mais complicada de processos metabólicos e enzimáticos, mas vai ter uma parte que qualquer pessoa vai entender, na qual ele resume diversos estudos que falam sobre essas pesquisas feitas comparando tipos de exercícios e impactos na composição corporal. E aí há referências lá que mostram que o aumento da massa muscular o aumento da massa muscular conseguido com musculação passa pela degradação de gordura.
Então, você vai estar ganhando músculo e destruindo gordura ao mesmo tempo. Seria isso? Exato. Não é necessariamente o que a gente vê por aí, na verdade, né? Mas, enfim, aí trata-se de uma dieta diferente, pode-se dizer. Mas a maioria das vezes a gente vê, o cara está num período de crescimento. Então o cara vai ganhar um pouco de músculo e vai ganhar um pouco de gordura junto. O que pode ser o seguinte, ele ganharia mais gordura no caso, né? Então... Essa é mais aquela... É uma estratégia assim, mais usada por fisiculturistas, né? Uhum. Que eu desconheço exatamente quais são os mecanismos que eles utilizam para fazer isso. Tá. A gente sabe que existe muita droga por trás. Uhum. E também há Eu, por exemplo, eu não sei se essa seria a melhor estratégia que esses caras poderiam usar, porque a ciência a ciência, entre aspas, desse tipo de treinamento de fisiculturistas, na verdade, ela é muito falha. Pelo que a gente... São treinos que não são... O que eu quero te dizer? O que eu quero te dizer é que nós, o pessoal que realmente estuda, por exemplo, o professor Paulo Gentil, que é um expert em musculação, poderia melhorar o treinamento de um cara desse, que é um treinamento que, vamos dizer assim, é empirismo. Uhum. É o que um fisiculturista de sucesso fez, o cara faz, aí o cara tem um bom biotipo para ganhar massa muscular, conseguiu acertar bem o ciclo de esteroides anabolizantes. Uhum. Não fique chocado, estou falando isso, mas os fisiculturistas profissionais, eles não negam a utilização de... Então, você pode, inclusive, olhar a entrevista do Arnold Schwarzenegger falando já fez uso de esteroides, isso é natural nesse meio, Uhum. entendeu? É necessário para que eles atinjam aquele tamanho, né? Então, aí entra também naquela busca que pode-se dizer, pela performance, né? Mas não é tanto pela performance, é pelo estilo de corpo, mais do que pela saúde. Sim. Eles abrem mão. Aquele não é o corpo deles mais saudável que eles poderiam ter. O corpo deles não está necessariamente saudável, né? Sem dúvida. Eu não vou me lembrar um documentário que eu assisti no Discovery Channel há um tempo atrás. Aí tinha um garoto lá querendo ser fisiculturista e tudo mais. E aí começaram a mostrar para ele alguns efeitos adversos de anabolizantes. Uhum. E aí ele falou, não, mas se for para ser um campeão, se for para ficar com o corpo assim assado, eu topo. Então, é mais ou menos, na verdade, o esporte de alto nível, vamos pegar um esporte muito popular no Brasil, futebol. Eu tenho um amigo ex-jogador de futebol profissional que cansou de jogar com infiltração no joelho e hoje em dia tem problemas seríssimos no joelho, problemas no pubis, porque a dor, aquela dor articular que o desgaste ou até mesmo uma pancada, uma torção geram, a dor é um alerta do nosso corpo, né? Opa, tem algo errado. E aí quando você toma um medicamento que mascara essa dor, que apaga essa dor, um analgésico. É um band-aid que você está colocando em cima de alguma coisa, não, né? Você não está curando, né? Você só está mascarando um problema. E se você for fazer aquilo que te lesionou sem dor, isso com certeza não vai te ajudar, né? Pelo contrário, vai ser muito ruim para você. Mas aí é o alto nível, a performance que você falou, né? Que muitas vezes compete com a própria saúde, né? Com certeza absoluta. Mas nós, que não somos atletas profissionais, que não precisamos de um desempenho para viver, né? Desempenho físico para viver, a gente não precisa se submeter a isso, de forma alguma. Então vamos lá, qual seria uma alternativa? É óbvio que a musculação está nesse meio, né? Faz parte da resposta, mas para a pessoa que ela quer emagrecer, ela quer ter uma vida saudável e melhorar um pouco mais esteticamente, claro, mas assim, buscando a saúde, a gente sabe que o corpo vai seguir. Exato. Ótimo ponto. Qual seria uma solução para essa pessoa que está lá, que não aguenta correr 2 horas, não aguenta ficar fazendo... Tem tempo, né? Hoje em dia, né? A gente estava até conversando outro dia, né? Você mesmo gasta 2 horas no trânsito, né? Mas as horas que você trabalha,
Pois é, As horas... o tempo está cada vez mais escasso para todo mundo, Tá. né? Então, se você puder falar para alguém, olha, eu sei que você quer emagrecer, não precisa ficar 2 horas. Se você ficar 20 minutos, você vai conseguir ver resultados melhores e você vai ter 1h20 para cozinhar, para ficar com a tua família, para ler, para qualquer coisa. Qualquer coisa. Sem dúvida. Além de 2 horas não serem interessantes, isso já está bem esclarecido na literatura, tem essa questão do tempo que você falou. Então, o que acontece? Quais seriam as alternativas? Além da musculação, uma musculação feita com intensidade e qualidade, né? Como assim intensidade? Na prática seria o que a gente conhece como levar as séries, cada uma das séries que você faz, um exercício, um leg press, um agachamento, um supino, uma remada, levar aquela série ao extremo, fazer com que o seu corpo não consiga mais movimentar a carga. É algo desagradável do ponto de vista físico, você sente ali um desgaste grande, uma queimação, mas essa queimação ela aumenta a expressão dos hormônios anabólicos, então é interessante. Isso tudo dentro de um treino curto. Rodrigo, antes, deixa para as pessoas que tiverem vontade de terem uma ideia do que eu quero dizer com levar uma série ao máximo, porém também no YouTube, colocar meu nome e meu sobrenome, Felipe Piacese, e supino reto. Lá eu estou fazendo um supino no qual eu levei a série ao extremo. Então vocês vão ver lá uma carinha de sofrimento e em segurança levei a série ao extremo e tá legal. E dentro dessa ótica de treinamento, você não precisa fazer muitos exercícios, etc. O Dr. Paulo Gentil gosta de falar em estímulos eficientes e estímulos deficientes. Quando você faz um treinamento no qual você precisa de muitos estímulos para se sentir desgastado, significa que você está fazendo uma série de estímulos tão deficientes que você precisa de um cômputo muito grande deles para que você sinta algo. Pode-se dizer daquele, por exemplo, você pode fazer um supino com 95 de carga por 5 repetições, mas o cara prefere ir lá fazer com 50 de carga e fazer 25, 30 repetições. Isso se encaixa no que você está falando? Parcialmente, porque o que eu quero dizer é que o que acontece normalmente nas salas de musculação são exercícios feitos com pouca amplitude articular, sem qualidade na execução, né? O que a gente chama de roubar. Tá. Pessoa, às vezes com a ajuda de um colega, balança o tronco, faz uns movimentos meio estranhos, coloca muita carga. Por exemplo, num supino reto, que acho que a maioria das pessoas já deve ter feito na vida, com uma barra, supino num banco plano com uma barra. Descer a barra só até formar um ângulo de 90 graus, empurrar de novo. E fazer isso, a gente tem 2 tipos de pessoas. A gente tem pessoas que fazem isso com uma carga muito baixa e sem a qualidade, e outros que fazem com a carga muito alta, também sem qualidade. A primeira seria sem intensidade ou sem qualidade mesmo? É qualidade mesmo, é qualidade na execução. Tá. Ter um movimento com amplitude máxima, trazendo a barra até o peito e empurrando até o final. Isso é saudável para as articulações. Nossas articulações foram feitas para serem usadas nas suas amplitudes máximas. Entendeu? Esse é um grande problema meu, cara. Esse ano eu coloquei um treino que chama Foundation, que é um livro que eu estou fazendo, como se fossem algumas posições de yoga. Aí eu faço nos dias que eu não jogo tênis de manhã, que são 4 dias na semana, então tô fazendo isso também para ter um pouco mais de amplitude, que eu sou uma pedra, cara. Exatamente, isso acontece muito, Rodrigo. A gente acha, a musculação deixa a pessoa encurtada. Musculação mal feita deixa a pessoa encurtada, porque eu acho que tem uns marombeiros lá na academia que se eu empurrar o braço deles para trás, eu acho que rasga aqui no centro do peito. Porque o cara é só cotovelo lá na frente, parece um gorilão, sabe? E para o pessoal que está ouvindo, que talvez esteja interessado
em hipertrofia, eu gostaria de ressaltar que treinar com amplitudes máximas é um sinal a mais de hipertrofia. Eles fizeram um estudo uma vez, Rodrigo, que com animais, né? Infelizmente tem que usar animais nesses estudos, não dá para fazer com humanos uma maluquice dessa, que era mais ou menos assim, eles colocavam bolsas de silicone entre os músculos dorsais dos coelhos e deixavam lá, com o coelho vivo, a bolsa de silicone entre as vértebras e os músculos dorsais. E aí, no final do estudo, quanto maior foi a bolsa, e maior, consequentemente, o estiramento que essa bolsa causou nos músculos dorsais dos coelhos, maior foi a hipertrofia. Porque o músculo ele pode crescer de duas formas. Ele pode crescer no diâmetro da fibra e no comprimento da fibra. Ambos vão dar volume muscular. Então, você treinar com amplitude também é melhor para a hipertrofia muscular. Eu li em algum site que eu não me recordo, mas foi de algum dos professores que eu assino embaixo o trabalho, que são caras estudiosos, mas que dizia o seguinte: quando você faz um exercício, vamos pensar aqui um exercício bem fácil de imaginar, um agachamento, por exemplo, com amplitude máxima. O que é um agachamento com amplitude máxima? É o bumbum no chão. É fazer o agachamento com o bumbum colando no seu calcanhar. Esse seria um agachamento com amplitude máxima. Necessariamente o seu corpo vai pegar uma carga adequada às capacidades fisiológicas dele. E é verdade. Se quem tiver muita curiosidade, experimenta fazer um agachamento, que você vai colocar o bumbum no chão, e um agachamento que você vai descer uns 30 graus só. O agachamento que desce 30 graus, você consegue colocar talvez uns 80% mais de peso do que o agachamento que você faz por completo. Então, voltando a um treinamento interessante para emagrecimento, que foi o que você me falou, seria um treinamento no qual você sinalizasse para o seu corpo, treinamento saudável e para emagrecimento, para quem deseja, que você sinalizasse para o seu corpo aumentar a massa muscular e aumentar as reservas de glicogênio. Como assim? Que você consegue aumentar a própria reserva de glicogênio do corpo. Hipoteticamente, sim. Ou pelo menos fazer o seguinte: depletar as suas reservas de glicogênio de tal maneira de que quando você for se alimentar, o seu corpo tenha duas sinalizações, Rodrigo. Uma sinalização para aumentar a massa muscular, uma sinalização para repor o glicogênio perdido. Tá entendendo? Então, não mais aquela sinalização de gordura. Você não vai mais estocar coisas. Ou a insulina vai mandar para o glicogênio ou para o músculo. Exatamente, é isso mesmo. Você tem duas sinalizações e assim a gente não usa gordura durante o treino e sim vai liberando depois do treino, o que a gente chama de afterburn. E, bom, essa daí é a musculação, né? Na parte de corrida, o cardio, que a musculação, tudo bem, é essencial. A gente vê em tudo quanto é lugar, a gente deve usar os mesmos sites, aí todo mundo fala, musculação é essencial. Os nossos antepassados, nossos caçadores-coletores, nossos tataravós, eles tinham que gastar muita energia, eles usavam muito os músculos. E até o que a gente conversou, os músculos para idosos são algo que, assim, tem grandes relações entre o músculo e a expectativa de vida da pessoa, né? Com relação ao cardio, qual que é a melhor forma da gente se exercitar? A gente tem um tipo de treinamento que não é novidade, que são os treinamentos intervalados, né? Hoje em dia a gente usa uma sigla que a sigla é HIIT, que seria o High Intensity Interval Training, que é o treinamento de alta intensidade intervalado. Então nós temos alguns estudos que mostram que você, fazendo esse tipo de treinamento, além de o emagrecimento ser bem superior aos treinamentos aeróbicos convencionais, você melhora ainda mais a sua capacidade cardiorrespiratória. Tem um estudo
Deixa eu localizar aqui, Rodrigo, um segundinho eu consigo. Localizar aqui no meu e-mail. Aí eu vou abrir um artigo aqui. É quase que isso tem muito a ver com o que eu conversei com o Dr. Souto sobre otimização hormonal. A gente está fazendo musculação para otimizar nossa resposta hormonal. E a corrida na mesma forma, certo? Do High Intensity Interval Training? Isso, seria... Esse é o tipo de exercício que ele também... Eu já vi algumas referências que ele também libera hormônios anabólicos, dado se você conseguir atingir um tal ponto que você realmente faça um treino na sua intensidade máxima. O que seria uma intensidade máxima? Vamos lá, seria provavelmente uma corrida de 50 metros. No limite, no teu extremo. Exatamente. Não estou falando para ninguém sair fazendo isso aí na rua, não. Por favor, procurem um professor de educação física, porque você vai precisar de tempo até chegar nesse patamar. E aí, de novo, a expressão de hormônios anabólicos é muito interessante nesse tipo de treino também, fora a depressão do glicogênio. Aí é nesse tipo de exercício que a gente depleta glicogênio e sai com essa sinalização. Esse é um jeito de levar o teu corpo de novo para o extremo, que você leva ele num extremo bem mais rápido do que você levaria se você correr por 2 horas, por exemplo. E essa é a ideia. Assim, na verdade, eu acho que a ideia do exercício aeróbio, igual você falou, por 2 horas, não seria de levar o corpo ao extremo, não, Rodrigo. É levar a um gasto calórico muito alto para tentar gerar um déficit calórico. Entendeu? Já no caso de musculação intensa ou de ergometria intensa, uma corrida intensa, um pedal intenso, o objetivo não é nem a questão calórica, não. É a questão questão hormonal. É mais o extremo de adaptação, né? Mais no extremo de... Teu corpo, você está exigindo do teu corpo que ele chegue no máximo, por exemplo, vou correr 50 metros no meu extremo. Ele fala, pô, isso daí faz parte do tipo de rotina dessa pessoa. Então, vou colocar um pouco mais de músculo na perna. Vou fazer ele ficar um pouco mais parecido com o Usain Bolt. Então... Eu gosto sempre de citar o Dr. Paulo Gentil, que ele é um cara realmente genial. Ele diz o seguinte: se você treinar quando você faz um exercício aeróbio de longa duração, você treina o seu corpo para ser um Uno Mille. E um Uno Mille é econômico. Quando você faz um tiro de alta intensidade, você treina o seu corpo para ser um Camaro. O Camaro gasta muita gasolina? Gasta muita gasolina. Corre muito? Corre muito. Entendeu? É mais ou menos isso. Você treinar o seu corpo para que ele não se preocupe com energia. Que ele gaste energia sem necessidade de poupar. Adorei. Você pode dar um exemplo de um... Bom, primeiro que essa analogia vai pro título do podcast, cara. Como deixar de ser um Uno Mille e virar um Camaro. Você pode dar um exemplo de um treinamento desse, por exemplo? Posso. Então, por exemplo, se você... eu tenho alunas lá na academia, né? Vamos pegar o chamado sexo frágil, né? Tem alunas que já tem tempos que estão treinando comigo. Deixa eu ver aqui. Já haviam fazendo musculação anteriormente, mas comigo tem 1 ano que estão treinando e fazem hoje. As esteiras lá na academia só atingem 18 km por hora, né? 18. Eu acho que é uma velocidade bem maior do que qualquer um já pisou na esteira. E aí eu tenho uma moça de 45 anos, que a Silvia, vou até citar o nome dela aqui, talvez depois ela ouça o podcast e vai ficar orgulhosa. Um beijo, Silvia! Olha, o Rodrigo é bonitão, hein, Silvia? E aí ela corre cerca de 1 minuto no 17. Corre 1 minuto no 17 e pula fora da esteira. E aí a gente deixa a frequência dela cair ali abaixo de 120, 115 batimentos e faz isso de novo. Eu normalmente faço entre 3 e 6 tiros desse. É bastante desgastante. E isso sempre com acompanhamento do batimento cardíaco também, para você ver a faixa
Mas, É interessante, mas você pode fazer isso por uma percepção de esforço também. Uhum. Quando não há o batimento cardíaco, quando não há um frequencímetro, eu dou cerca de 2 a 3 minutos de intervalo. Ou caminhando, o caminhar seria melhor para dissipar um pouco aquele lactato, aquela queimação que dá. Uhum. E já pulando fora da esteira, você melhora a potência. Depois, na hora de correr rápido, fica melhor. Você tem mais potência mesmo. Tá. Então seria mais ou menos isso. Tá. E com relação bom, treino de alta intensidade, e com relação à musculação, você tem algum tipo de treino básico? Por exemplo, o cara falou, pô, tô correndo agora, já tava me preparando aqui, inclusive tô ouvindo isso enquanto eu corro 2 horas na academia, né? Tem gente que ouve podcast enquanto malha. Já sei que, bom, tem outra saída. Se ele fosse começar a implementar isso agora, quais seriam as principais dicas, as principais orientações que você passaria para ele? Ou para ela, pode ser um sexo frágil também. Trabalhar o corpo com exercícios que a gente chama de exercícios multiarticulares. Ou seja, eu vou pegar um pezinho, vou ficar fazendo bíceps. Aquele exercício de bíceps isolado, tríceps, não faça isso. Faça exercícios complexos. Faz um apoio no solo, que seria aquela flexão de braço, que acho que todo mundo conhece. Fazer uma barra livre, embora uma barra livre seja normalmente algo bem pesado no início, porque talvez a pessoa tenha um sobrepeso ali e não tem força, mas ou algum exercício semelhante a uma barra livre, uma puxada na academia, e agachamento. Exercícios simples, exercícios complexos, mas tradicionais, sem invencionismos, que trabalhem o corpo de uma forma global. Até porque quando você trabalha músculos maiores, a expressão dos hormônios anabólicos é maior também. Porque a movimentação de músculos maiores estimula mais a via hormonal do que, por exemplo, você trabalhar apenas seus bíceps de maneira isolada. Então seriam exercícios complexos, Rodrigo. Muito obrigado, Felipe. Cara, muito legal. Baita entrevista, gostei muito. Obrigado pelo tempo. E queria que você deixasse aí um contato teu, para quem quiser saber mais até sobre esse tipo de exercício. Depois a gente pode até ver se você passa um exercicinho básico assim de alta intensidade que eu coloco junto do podcast. Legal. E é isso, deixar seu contato aí. Rodrigo, eu sou coordenador técnico na Academia Premium Fitness. Ela fica numa cidade satélite aqui em Brasília, para vocês, num bairro aqui em Brasília, chamado Vicente Pires. Eu gostaria de deixar meu e-mail, que é o piacese85, é igual ao meu sobrenome, depois na descrição do vídeo vai ter meu sobrenome, piacese85@gmail.com. Quem tiver interesse em trocar uma ideia, tiverem surgido dúvidas, podem entrar em contato, eu prometo responder. Eu não prometo responder rápido, mas eu prometo responder em algum momento. É isso aí. Cara, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, ouvintes do Mojo. A gente vai ficando por aqui. Valeu. Aposto que você acha que terminou a entrevista. Ha! Glu, glu, yeah. Pegadinha do malandro. Tem mais um pouco de entrevista aí pra gente curtir. Uma conversa bônus sobre técnicas de corrida. Não estava no script, mas rolou depois que a gente se despediu aí. Conversa foi rolando, uma coisa levou a outra. E acabamos com essa conversa aí bem interessante. Tem até uns links especiais ali para quem quiser ir atrás. Valeu, Edmojo. Curta essa conversa bônus e até a próxima. Pronto. Cara, obrigado mesmo, viu? Puta aula aqui de musculação, cara. Musculação e exercício. Eu espero que desperte algumas dúvidas e a gente volte aí com um podcast de dúvidas, né? Aí a ideia é exatamente essa, cara. A gente fala sobre coisas mais gerais e a galera vai fazendo algumas perguntas. Aí a gente volta. Pô, esse cara perguntou de um assunto bacana, vamos falar sobre isso. O outro ali também. É mais ou menos isso que eu quero ver se acaba virando. E faltaram algumas coisas. Olha, por exemplo, eu poderia ter falado da técnica de corrida. Mas aí talvez, já que eu não falei, mas eu poderia
de repente, no próximo, introduzir o quê? As pessoas, elas correm de forma errada. Eu vou até pegar um tênis aqui, legal. Pô, cara, Então, o isso que é que bacana. acontece? Próximo que podcast. Olha aqui. Você tá vendo aqui o amortecimento do tênis, né? Uhum. Você sabe como é. É atrás, não é? Sim. Agora, faz um favor pra mim. Você tá na internet aí, né? Tô. Então, faz um favor pra mim. Vamos lá. YouTube, por favor. Vamos lá. Pode digitar já? Pode. Tô aqui já. Coloca Bolt Running Slow Motion. Slow motion. Aí você vai clicar no segundo vídeo. 100 metros using Bolt Slow Motion Art of Sprinting Fastest Man. Vamos lá. The Art of Sprinting. Isso. Aí Então, aí o que acontece? A gente tem estudos que mostram que você correr com tênis mais caro, correr com tênis mais barato, apoiando com o calcanhar, como a gente aprende a correr, não faz diferença, não diminui o impacto nas articulações do joelho, nas articulações do quadril, nem na articulação da coluna. A única forma... Não está carregando o vídeo, não? Eu tô assistindo, na verdade. Eu tô de boca aberta aqui vendo o vídeo. Então, não diminui os impactos nas articulações do joelho, quadril e coluna. E só essa forma de correr com a ponta dos pés que diminui. Caramba. E essa é a forma que eu considero a forma natural da corrida humana, porque a gente até conversou sobre isso. O homem foi feito para correr muito rápido e caminhar longas distâncias. Uhum. Então, se você já jogou futebol, você pode reparar que quando você dá uma arrancada para pegar uma bola, você faz isso na ponta do pé. Sem dúvida, qualquer sprint, né? Porque a panturrilha tanto impulsiona como ela amortece. Então, é um ponto interessante. E isso, aterrissar com o calcanhar gera muita lesão no joelho, gera um desgaste muito grande no joelho. Sobretudo se você corre 10, 20, 30, 40 quilômetros. É dor no joelho, você fica, assim, aquele negócio fica mais enrugado, né? Sim. Fica você envelhece um pouco mais rápido, né, cara? Sim. Eu não encontrei o estudo, mas o estudo era do HIIT era o seguinte: o pessoal fez um estudo no qual pegou ciclistas, aí os caras pedalavam 30 segundos na maior intensidade e descansavam não sei quantos segundos. Mas eu sei que o trabalho semanal, e comparou com o pessoal que pedalou 5 horas por semana, 1 hora por dia, ali dentro daquela zona de queima de gordura. Mas aí, o trabalho semanal de um grupo de ciclistas foi 10 minutos de pedal mesmo 10 minutos, contra 5 horas semanais, todos os dias, contra 3 dias na semana. Uhum. O aumento no VO2 do pessoal que pedalou 10 minutos semanais foi superior ao pessoal que pedalou 5 horas semanais. Nossa, só por causa da intensidade. Por causa da intensidade. Então, a intensidade também é melhor frente ao volume para melhorar o condicionamento cardiorrespiratório. Os aerobicidas vão querer me matar. Uhum. Aí você vai contratar segurança particular para mim. Eu não sei te dizer se foram as fábricas de tênis que ensinaram as pessoas a correrem apoiando o calcanhar, ou se foi a própria corrida de longa duração que fez as pessoas correrem com o calcanhar. Porque o que acontece? Qualquer pessoa caminha apoiando o calcanhar no chão. Isso é natural. Uhum. Tudo bem, a caminhada tem um baixíssimo impacto. Só que a corrida que nós somos feitos para fazer, normalmente uma corrida de fuga, uma corrida de caça, é em alta velocidade, e isso acontece com a parte da frente dos pés. Só que aí nós decidimos, ou queríamos emagrecer, ou queríamos, não sei como que eu posso imaginar, a criação da corrida moderada de longa distância. Nós queríamos queimar mais calorias. Provavelmente. E aí virou o quê? Uma caminhada em velocidade. Uhum. E aí essa caminhada em velocidade passou a ser com o calcanhar, diferentemente da corrida de alta velocidade,
que instintivamente acontece com a ponta dos pés. Então, eu acredito fortemente, eu não tenho uma referência científica sobre isso, eu nunca vi um pesquisador renomado falando sobre isso, mas eu acredito que nós não corríamos de forma moderada, naturalmente, na natureza. Eu não vejo uma necessidade disso. Nós éramos nômades. Uhum. Não há necessidade de se deslocar de um lugar, de um habitat no qual nós já esgotamos as possibilidades para um novo habitat, correndo de forma moderada. Eu não vejo necessidade disso. Até os estudos antropológicos, eles falam que eram duas, basicamente. Era para correr atrás de uma presa ou para fugir de uma presa. Esses eram os dois básicos que a gente correria e correria bem rápido, né? E eles usam também a analogia com as crianças. Eles falam como que as crianças estão um pouco mais próximas da natureza do que nós adultos. E como que elas brincam? Elas brincam, alta intensidade, corre, pega, corre, tá? E de repente elas param, descansam um pouco tal, e volta de novo, alta intensidade. Você não vê uma criança fazendo um Cooper em volta da casa. Então, é verdade. Exatamente, cara. Então, isso que você falou conversa com o que eu falei. Até porque, vamos pensar aqui, se você correr de forma moderada, ao se deslocar, ao sair para um novo habitat, você provavelmente não vai coletar nada no caminho. Peraí, vamos parar, galera, parou todo mundo, vamos coletar. Não, é melhor você ir caminhando e coletando. Uhum. É verdade. Você vai só pegando a água da galera, jogando em cima, assim, opa. Não rola, né? Não dá nem pra dar high five na galera. Então, essa questão de correr com o calcanhar, para mim, foi isso que o homem moderno criou, essa caminhada correndo. Essa é uma busca que o ser humano tem por chegar a novos limites, né? Então ele queria chegar, sei lá, a correr tantos quilômetros. Como isso pegou, aí talvez seja uma forma do corpo se adaptar a fazer isso. Já que o ser humano está se propondo a fazer dessa forma, o melhor jeito, o jeito que o corpo acha de fazer isso no menor impacto possível, ou da forma mais... Eu diria que da forma mais energeticamente econômica. Exato. Porque quando você entra com o calcanhar, eu receio que você gaste menos energia. Entrar com a panturrilha é mais desgastante fisicamente falando. Falou tudo. Entendeu? É a forma que o corpo achou de se encaixar nisso. Agora, sobre técnica de corrida, essas coisas, aí o Sérgio Rocha vai... Interessantíssimo, cara. Até na parte de conciliar low carb com corrida. Inclusive, meu cunhado, ele corre. Então, ele falou até pra eu ver uma dieta pra ele, paleolítica, pra ele correr. Só que low carb eu tô meio... Então, cara, pelo que eu tô sabendo, que eu tenho visto o pessoal falando, você consegue fazer musculação em níveis amadores, você não precisa ser um levantador de peso, com pouco carboidrato. Mas parece que low carb, high fat, para corredor é tipo você colocar aquela gasolina pódio. Entendi. No carro. Parece que é muito bom, parece que as duas coisas casam muito bem. Eu peguei um livro agora, mas, bom, tranquilo, já percebi, vamos nessa, cara. Cara, faltou lá o que você falou. Então, Felipe, se o pessoal quiser buscar saber mais dos assuntos... Verdade, pode falar que eu coloco lá. Tá, então tá, você vai... São dois sites que eu... Deixa eu digitar aqui. Além do próprio blog do Souto, né? Uhum. O trustsports.com.br. O bom que são em português. Olha só, trustsports.com.br. E o Gease. Posso falar? Pode. Gease é uma sigla. Gease. Gease, Grupo de Estudos Avançados em Saúde e Exercícios. Que bacana. Gease.pro.br. São dois sites que eu recomendo se o pessoal quiser se informar sobre exercícios. E sobre alimentação, low carb, paleo. Nosso querido Dr. Souto. Exatamente. Beleza, Felipão. Obrigado, cara. Você tá correndo de tempo aí.
Obrigadão mesmo. Vamos manter contato aí. E até obrigado pelos sites que eu não conhecia. 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 Sites que eu não conhecia.